Então, por que a salvação que Cristo trouxe, a partir do seu nascimento, né? Numa forma de esperança, mas por que essa salvação é plena? Por que a Bíblia diz que ela é plena? Ela é completa, né? Ela é suficientemente capaz, né? Para satisfazer. Nós podemos pensar em algumas coisas. A primeira, eu gostaria de pensar com você, é que esta salvação é plena porque ela está baseada nas promessas de Deus. E a primeira promessa de Deus sobre o Salvador, aquele que viria trazer a redenção, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus se dirige ao maligno, a Satanás, na forma da serpente, lá no Éden, dizendo que o descendente da mulher iria pisar a sua cabeça, iria esmagar a sua cabeça, trazendo uma derrota completa para o maligno, né? E ele iria, por sua vez, o maligno iria tocar ou ferir o calcanhar, né, de Cristo, do ungido de Deus, do descendente da mulher. Essa é a primeira menção que Deus faz, dizendo que ele ia consertar as coisas. A consertar o quê, pastor? Consertar o fato de que Deus criou céus e terra, e todos os animais, toda a criação, colocou o homem num jardim para servir ao Senhor, e era um ambiente totalmente livre de pecado, um ambiente onde reinava a justiça, santidade, pureza, a verdade, e assim por diante. Tudo aquilo que pertence aos atributos e ao caráter de Deus. Mas com a entrada do pecado, pela desobediência do ser humano, toda a terra foi amaldiçoada. E os primeiros, homem e mulher, né, Adão e Eva, a partir daí foram contaminados pelo pecado e trazendo assim um caos sobre a criação de Deus. E Deus falou, eu vou consertar tudo isso. E a primeira promessa é a promessa da vinda do descendente da mulher, né, que viria para fazer essa obra. Segundo motivo, porque essa salvação é plena, é porque ela está baseada no sacrifício redentor de Jesus na cruz. É dessa forma. Não foi com armas, não foi com drones armados de ogivas, né, poderosas ou nucleares, não foi com exércitos poderosos que Jesus venceu o pecado, nem foi com vacina usada para debelar pandemias, endemias, etc. Jesus usou a arma mais poderosa que o reino de Deus tinha para vencer o pecado e a morte. E essa arma foi entregar a sua vida para cumprir toda a lei em obediência ao seu Pai, nosso Deus, igualmente. Então, esse ato de obediência, de entrega voluntária da vida de Jesus, do seu corpo e da sua alma na morte, né, foi fortíssimo. Não tem adjetivo na língua portuguesa ou em qualquer língua da terra que pode expressar a grandiosidade dessa entrega. Mas foi essa entrega, esse sacrifício voluntário na cruz do Calvário, que teve o poder de vencer o pecado, porque cumpriu a lei de Deus não podia ser transgredida eternamente, tinha que ser satisfeita, e a justiça eterna veio por esse compromisso, né, por essa entrega. Terceiro ponto que eu digo que a salvação de Jesus é plena, porque esta salvação baseada no sacrifício de Jesus da cruz foi confirmado pela sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus não ficou retido na morte, o túmulo não segurou a vida de Jesus. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo, Jesus foi vivificado, ressurgiu. Se ele ressurgiu, ele venceu a morte. E o pecado gera morte, morte eterna. Mas ele venceu
Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a perversidade, ele não se dobrou diante da iniquidade, da desobediência, das tentações dos homens e do maligno. Por isso ele permaneceu isento, sem culpa, irrepreensível, perante o Senhor e perante o mundo em que ele vivia. E dessa forma, como ele cumpriu inteiramente a vontade de Deus, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E depois de 40 dias em que ele se apresentou, se manifestou como testemunho da sua ressurreição, aí ele se despediu finalmente dos seus discípulos. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 1, você pode ler esse episódio, Mas Jesus se manifestou a muitas pessoas, Não foram apenas aos seus discípulos, seus 12 apóstolos e outros, suas famílias, etc., Mas ele subiu aos céus. Então, esta salvação é plena porque ela foi confirmada pela ressurreição e pela exaltação de Jesus aos céus. Jesus foi aos céus e agora nos deixou sozinhos aqui, à mercê de todo este mundo, depravado, pervertido, etc. Não. Jesus enviou o Espírito Santo para estar com aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, para aqueles que se unem a Ele através do batismo, aqueles que estão dispostos a se reconciliar com Deus e a viver uma vida guiada pelo próprio Senhor Jesus, que estão dispostos a andar na vontade de Jesus, dispostos a seguir os seus ensinamentos e assim por diante. Então, dessa forma, a salvação que Jesus veio trazer, o que o Pai enviou por meio de Jesus, é plena, porque ela foi confirmada pela ressurreição e pela exaltação de Jesus, que está assentado ao lado do Deus Pai, aguardando o dia da sua volta a esta terra, para reinar completamente. Outro ponto que me diz que essa salvação é plena, é porque ela traz um verdadeiro perdão às pessoas. Esta salvação traz o perdão que Deus dá àquele que se arrepende, que se quebranta perante Ele, que se humilha, e que se reconhece pecador ou pecadora, e que não quer mais viver segundo o pecado, segundo a perversidade, segundo a maldade deste mundo. Você pode dizer, eu faço muitas coisas boas, eu procuro fazer o bem. Tudo bem, isso é bom, mas o problema é que a sua natureza está manchada pelo pecado. Quer queira, você não queira, há um egoísmo dentro de você, dentro de todos nós. A soberba, a engano, a mentira. Jesus disse que não é o que entra pela boca do ser humano que contamina, que o torna impuro, mas o que o torna impuro é o que sai da sua boca. E o que sai da sua boca vem do coração, porque é no coração que se abriga a mentira, o engano, a impureza, a injustiça, a perversidade, o adultério, a avareza, a inveja, a lascívia. A lista é longa, viu, filhinhos? A lista é longa. E parece que é duro para as pessoas entender isso, porque elas não querem se dobrar, não querem se humilhar diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilha e confessa os seus pecados, ele está disposto a vir para a luz. E na luz tudo fica muito claro. Ninguém sabe o que você é, o que você faz, o que você pensa. Mas quando você vem para a luz, isso fica manifestado. Mas Deus conhece tudo, porque para Deus, luz e trevas é a mesma coisa. Ele vê da mesma maneira. Então, quando nós chegamos diante do Senhor, e com um coração humilde e sincero, Deus olha o coração, Ele perdoa. E o perdão dele nos livra do poder do pecado. Perdoa todos os pecados que nós cometemos. E ainda estabelece uma justiça que, se ainda nós
voltarmos a pecar por qualquer motivo, nós corremos a esse trono da justiça de Deus, confessamos os nossos pecados ao Senhor, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nos perdoa, né? E nos purifica de todo pecado, ou seja, nos limpa completamente. Como que dar um reset, é o reset da justiça de Deus, de tal maneira que a nossa vida continua pura perante o Senhor. E desta forma, a bênção de Deus prospera em nós. E nós podemos caminhar, avançar, segundo a vontade de Deus. Senão ficaríamos presos, porque o pecado amarra. O pecado, ele nos torna indefesos, sem condição. Nada prospera. Por melhor capacidade que você tenha. O pecado rouba a condição de prosperar, de crescer. Ele nos torna estagnados, né? É terrível. Não reconhecer isso é muito ruim, muito difícil, muito problemático, né? Além de perdão, Deus também nos concede a sua justiça, a sua santidade por meio da obra de Jesus, de tal maneira que o nosso corpo é purificado. O corpo do pecado é removido, e o batismo faz isso. E a cada dia nós renovamos perante o Senhor. E o Espírito Santo vem habitar em nós. É Deus em nós. Como se Cristo estivesse dentro de nós. O Espírito de Cristo passa a habitar em nossa vida. E o Espírito de Cristo, ele glorifica a Jesus. Nunca vai contra Jesus. Nunca desonra a Jesus. Também o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Cristo, ele reafirma e ensina para nós as palavras de Jesus, que são as palavras de Deus. E nos guia no caminho da verdade, da santidade, da justiça, do amor, da fé, da esperança. E tudo aquilo que é bom, útil, honroso, verdadeiro, edificante, valoroso. Olha ao seu redor. Veja se você conhece alguma figura humana, homem, mulher, sábio ou menos sábio, governante, político, filósofo, doutor, pós-doutor, seja lá no que for. Olhe para essas figuras, que parecem ser grandes referências nesta sociedade aqui do Brasil. Não vamos nem para longe, não. E veja se o discurso delas bate com as ações delas. Veja se as ações dessas pessoas têm coerência com o caráter delas. E olha que eu não citei nem os artistas, hein? Tem muita gente fazendo sucesso aí, mas a hora que você olha para a vida da pessoa, você vê um fosso, uma distância enorme entre o que ela faz e produz sucesso com o caráter dela. As pessoas querem imitar o que ela é, na sua habilidade, na sua competência de fazer alguma coisa, e aqui eu não me refiro só aos artistas, né? Aqueles que têm alguma competência nas artes, mas em qualquer campo de atividade humana, né? Quando você olha para o caráter delas, e você tem a oportunidade, algumas coisas vêm à luz, né? Vêm a público, aí você vê uma distância enorme. Queridos, você não encontra isso em Jesus, não. O que Jesus fez, nenhum ser humano fez. Em muitos homens que morreram para fazer prevalecer as suas revoluções, seus projetos de poder. Mas a hora que você olha para o caráter deles, eles fizeram um caminhão de injustiça, um caminhão de maldade. Para eles, e para o ser humano de modo geral, os fins justificam os meios. Jesus nunca andou por esse caminho.
Jesus seguiu a ética do reino de Deus, a ética do amor e da justiça de Deus. Nunca feriu uma vírgula nem um tio da lei. E ainda fez o que ele não precisava fazer, porque ele não tinha obrigação de fazer. Mas ele fez por amor. Ele perdoou por amor. Ele foi à cruz para trazer-nos uma justiça que nós, pelo nosso caráter, pelo nosso dinheiro, pela nossa competência e qualquer valor, nunca poderíamos oferecer a Deus como um crédito para que Ele nos trouxesse uma justiça ou uma santidade, nos tornando puros. É impossível ao ser humano justificar-se a si próprio perante o Senhor. É impossível para o ser humano purificar-se dos seus próprios pecados, da sua própria imundície. O que o ser humano faz para enganar o povo, para enganar aqueles a quem ele quer usar? Ele passa uma caiação, ele põe um discurso belo, bonito, e por algum tempo ele pode enganar. Nós estamos cansados de políticos e governantes, e de outras figuras no campo da educação, da ciência, do saber humano, que são enganadores, que no fundo o que eles querem é usar as pessoas para subir, para ganhar crédito, para inflar o seu ego, para encher a sua soberba. Nós sabemos disso, porque isso acontece em todo nível. Isso acontece entre os pobres, entre os perdidos, entre aqueles que são ignorantes e entre aqueles que se dizem sábios. Por quê? Porque isso é uma condição que afeta todo ser humano, homem, mulher, criança, jovem, idoso, não importa, desde que esteja nessa terra. E a única solução é se quebrantar, se humilhar e se arrepender perante o Senhor. Por isso, a salvação de Deus, que Jesus trouxe, é plena, porque ela traz o verdadeiro perdão, que liberta a pessoa, que gera um sentimento de que a justiça se cumpriu na vida dela. Aquele peso, aquele sentimento ruim, do qual ela não podia se esconder, ela podia esconder dos homens, das pessoas, mas não podia esconder de Deus, nem dela mesma, porque ela sabe que ela não pode enganar a si própria, né? Ela sabe o que está dentro dela, cada um sabe. Jesus trouxe um perdão, uma justiça que limpa toda essa sujeira. Então trouxe o perdão, trouxe justiça, trouxe alegria, trouxe paz, paz consigo mesmo, paz com o próximo e paz com Deus, acima de tudo. Então por isso é que a justiça de Deus, a salvação de Deus é plena por todos esses motivos. E ainda posso acrescentar que a salvação é plena porque ela conduz a cada um que recebe Jesus, que se une a Jesus, para dentro do propósito de Deus. Se os propósitos humanos têm algum valor, têm algum mérito, e infinitamente mais os propósitos de Deus. O propósito humano começa hoje, termina amanhã. Passa o tempo e ninguém lembra mais. Propósito humano, a vida humana, aquilo que o ser humano constrói, é como a erva do campo, que de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, e a partir daí ninguém mais conhecerá. É breve, é cheio de vanidade, é vazio. O propósito de Deus é aquele em que a vontade de Deus, que é o melhor para o ser humano, para a sua criação, se desenvolve aqui na terra, tem frutos benéficos, positivos, abençoa as pessoas, produz glória para Deus e frutifica para a vida eterna. Tem consequências, não desaparece assim, né? Também eu posso afirmar que a salvação de Deus é plena, porque ela gera
no ser humano, no coração do ser humano, sentido e razão de viver. Uma das coisas mais doídas que o ser humano vive é uma dor na alma, não é no corpo não. É a falta de sentido. Parece que aos olhos do ser humano a vida é louca demais, é absurda demais. O ser humano olha para a vida e não encontra uma razão de viver, um sentido para a vida. E pela falta dessa razão e desse sentido, o que ele faz? Ele elege alguma coisa que possa satisfazê-lo. Então, ou ele vai eleger a ciência, os estudos, para ele se tornar um intelectual, uma pessoa sábia, e dessa forma fazer sentido para ele. Porque isso vai redundar em glória, em honra, em benefícios de várias formas. Ou então a pessoa olha e fala, não, eu vou ser um mestre nessa profissão aqui. E ele vai, porque aquela profissão vai criar um senso de realização. E vai dar um sentido, um propósito para a vida dele. É a única coisa que ele pode procurar. Então, ou é uma profissão, ou é o estudo, ou é um saber, se tornar um sábio, ou é o prazer humano, o prazer de possuir coisas, o prazer do próprio, das drogas, que é um escape, né? Ou o prazer do sexo, vários tipos de prazeres na Terra, né? E na falta de um sentido ou de um propósito, o que o ser humano faz? Preenche essa lacuna, esse vazio, com algo que lhe dê prazer e pode propiciar de alguma maneira alguma honra, algum sentido, porque a vida dele passe aqui a fazer sentido. Mas como eu disse, isso tem curta duração. Você pode olhar aí a vida das pessoas de um modo geral, né? Sejam artistas, sejam intelectuais, sejam políticos. Passa rápido. É uma existência de alguns anos. E assim como a glória veio, ela se vai. E não sobra nada. Ah, mas as pessoas se enriqueceram. E desde quando enriquecimento financeiro traz preenchimento de propósito, sentido na vida, glória, satisfação plena interior? Nem um pouco. Mas nós temos uma outra coisa, ainda não posso perder mais tempo, é que a salvação não é apenas plena, a salvação também é poderosa. A pergunta é, por que a salvação que Jesus trouxe na pessoa dele é verdadeiramente poderosa, capaz, forte o suficiente para fazer algo que o ser humano não podia fazer e não pode fazer? Eu vou citar alguns pontos aqui. Primeiro, a salvação de Deus é poderosa porque ela liberta o ser humano da perversidade, da maldade, da depravação, da corrupção. E não existe remédio sobre a terra, receita que permita fazer isso. Essa é uma receita de Deus. Só a justiça de Deus, só o perdão de Deus, só a misericórdia de Deus é capaz de fazer isso. Em Atos capítulo 2, versículo 40, Pedro pregando para os judeus lá no dia de Pentecostes em Jerusalém, e ali tinha muita gente de muitas partes da Europa, da Ásia, né? Vieram ali para o dia de Pentecostes. Ele disse, salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, dobrem-se, busquem a Deus, humilhem-se, se arrependam, se convertam, fujam desta geração perversa. Ele não estava falando para fugir das pessoas, estava falando, você quer mudança de vida? Esta vida que você vive está carregada de perversidade, você quer outra coisa? Vá a Jesus. Busquem Jesus. Uma mudança de vida. A salvação de Deus é poderosa também, porque ela te arranca deste mundo perverso. Gálatas capítulo 1, versículo 4, se eu não estou enganado, diz exatamente que Deus nos desarraigou deste mundo perverso. Isso acontece quando você se une a Jesus, quando você se converte ao Senhor.
Deus te arranca, você não mais pertence a este mundo. Agora você pertence a Jesus. E se você pertence a Jesus, você pertence ao reino de Deus. E queridos, os psicólogos sabem bem, os pais também sabem. Há uma necessidade de cada ser humano de pertencer a algo ou a alguém. Por isso é muito importante que o ser humano saiba de onde ele veio e para onde ele vai. Quem são os seus ascendentes, avós, bisavós, né? Tios, etc. Né? Quem são os seus pais e que descendência ele vai gerar. É muito importante isso. E na vida nós precisamos cultivar o sentimento de pertença, de pertencimento. Pertencemos a uma família, pertencemos a uma sociedade, a uma cidade, a uma vida social, né? Um lugar onde moramos, onde nos relacionamos. Pertencemos às vezes a um clube, né? A um grupo social em que nós desenvolvemos uma relação às vezes próxima, íntima, né? Ou edificante. Então, esse sentido de pertencer é muito prazeroso, muito importante. E a Bíblia nos mostra que Jesus nos arranca do mundo e nos torna pertencentes à família de Deus, pertencentes ao reino de Deus. Isto é poderoso, porque nenhum ser humano pode comprar esta cidadania. Você pode comprar uma cidadania de algum país aqui na Terra. Você pode ter o direito de ter cidadania por causa das leis que o país tem e te permite ser cidadão de mais de um país. Mas, queridos, ninguém, absolutamente ninguém, pode comprar uma cidadania para pertencer ao reino de Deus e viver eternamente nos céus. Digam amém. Aleluia. Isso é pertencimento. Só Deus pode fazer isso através de Jesus. É isso que Jesus veio fazer. Isso é Natal. Natal aponta para isso. Natal é a esperança que aponta para a fé, uma vez abraçada, traz essa realidade da salvação, traz esse poder maravilhoso sobre aqueles que creem. Mas eu tenho que continuar. Há um outro motivo pelo qual a salvação é poderosa. Ela te livra da lei do pecado e da morte. Como eu disse antes, né? O pecado é como um princípio, uma força que atua no ser humano e que gera morte, gera destruição, gera uma insatisfação fenomenal, né? E você não consegue se livrar dela. Só a justiça de Deus. A justiça de Deus, a salvação é poderosa para te livrar desta lei do pecado e da morte. Por outro lado, essa salvação te introduz na lei do Espírito da vida. Quando você se converte ao Senhor, você confia que o que Jesus fez na cruz e na ressurreição é poderoso para transformar a sua vida. O Espírito Santo vem sobre você e Ele opera essa libertação. Ele derrota a lei do pecado, afasta esse poder que operava na sua vida e agora põe um poder maior, chamado a lei do Espírito de vida. E te enche de vida, da vida que vem de Deus, da graça, da alegria, do ânimo, do poder, da satisfação. É por aí. Também é poderosa porque ela te torna de uma criatura. A pessoa que nasce neste mundo é criatura de Deus. Mas quando você converte ao Senhor, você se torna filho ou filha de Deus. Ou seja, você se torna uma nova criatura. E só o sacrifício de Jesus, só a conversão a esse Jesus é que pode tornar você uma nova criação, uma nova criatura. Agora você nasceu na família de Deus, nasceu no reino de Deus. Também ela é poderosa porque ela te livra de continuar adorando os ídolos, de continuar vivendo na idolatria. Os ídolos desta terra
seja as coisas, o pau, a pedra, o metal, os astros, seja as coisas deste mundo, o dinheiro, as próprias pessoas, sei lá o que você adora ou o que você adorou, talvez você nem tenha uma noção disso, mas Deus nos livra de ser adoradores de ídolos e de falsos deuses para adorar o único e verdadeiro Deus, Criador, Senhor dos céus e da terra, mas também é o nosso Redentor por meio de Jesus. Glória a Deus. Por último, eu quero dizer que a salvação de Deus é poderosa, porque através dessa salvação em Jesus, nós deixamos de viver segundo a carne, segundo a nossa ambição, segundo a nosso egoísmo, segundo as nossas paixões, que nos leva para o buraco, que traz tudo aquilo que é de mal, de pior que tem na terra, e que passa a habitar dentro de nós e guiar a nossa vida. Jesus nos leva a viver pelo Espírito, ou viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é viver na paz e no amor de Deus. Viver na paz, viver no amor, viver na segurança que Deus nos dá. Viver na carne é viver na frustração, é viver na perturbação, é viver na insegurança, na incerteza, né? É uma incógnita, é como você estivesse dentro de um labirinto que nunca termina e você nunca acha uma saída satisfatória. Você acha que vai sair, daqui a pouco você percebe que o labirinto é maior do que você imaginava e que a porta não estava ali. A felicidade não estava ali naquele caminho. E você tem que voltar, começar de novo. Viver na carne é viver num labirinto sem fim. Mais do que viver num beco sem saída. Um beco sem saída tem, ou você vai para cima ou você vai para baixo, se enterra. Um labirinto sem saída não tem saída para cima e nem para baixo. A única coisa que você pode esperar é a morte. Viver no Espírito é viver na paz e no amor. Eu quero encerrar essa minha palavra concluindo o seguinte: nós podemos e devemos olhar para o Natal hoje, no século 21, como e festejar essa data como uma celebração da provisão, do cuidado de Deus que Ele trouxe sobre os moradores da terra, sobre nós, de tal maneira que brotasse uma esperança. E que essa esperança, ela vem por causa que Deus iria cumprir as suas promessas. Mas não ficou só na esperança. O nascimento de Jesus evoluiu para a sua morte, o tempo em que Ele morreu e ressuscitou. Então, Deus não apenas trouxe uma esperança. No Natal, no nascimento de Cristo, há uma esperança e uma fé que está despontando como nova, que está à nossa disposição. Mas quando nós olhamos para a cruz e para o túmulo vazio, essa fé está disponível para nós. Jesus não apenas veio para anunciar um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova vida, mas Ele providenciou, Ele já preparou as condições para que nós possamos, sem medo, ir a Jesus, entregar o nosso coração, abrir, confessar os nossos pecados, dizer da nossa pobreza, a nossa miséria, o desejo que nós não queremos mais continuar vivendo o tipo de vida que vivemos. Eu fiz isso há vários anos atrás, quando eu tinha 23 anos. Eu fui a uma pequena congregação desta igreja, da comunidade cristã El Shaddai. E ali alguém fez um convite.
fez um desafio. Eu aceitei o desafio. Sabe por que eu aceitei o desafio? Porque antes de entrar naquela igreja, aquela congregação pequena, e participar daquele culto, dentro de mim havia um desejo enorme de ser uma pessoa diferente. Eu queria mudar. Eu não vivia em paz comigo mesmo. Eu não vivia em paz no mundo em que eu vivia. E eu estava vivendo, olhando assim, em termos naturais, né? Em termos de mundo, eu estava indo bem. Né? Eu tinha minha profissão, tinha meu salário, estava caminhando, estava estudando, tinha grandes planos. Mas aqui dentro só eu sabia a dor que eu passava, porque eu não via sentido na vida. Eu não encontrava um propósito, uma razão que eu pudesse me apegar para viver e ser feliz. Então, quando aquele convite veio, eu aceitei de cara, porque dentro de mim já havia uma predisposição de mudança. Eu não aguento mais, eu vou continuar vivendo, mas eu buscava todo dia uma saída, buscava todo dia uma razão para viver. Depois que eu entreguei a minha vida a Jesus e me uni a Ele através do batismo e me tornei membro do seu corpo, da igreja, não institucional, mas da família de Deus, daqueles que têm a mesma fé, o mesmo fervor, que andam no mesmo caminho, que seguem o mesmo Cristo. Eu não precisei buscar mais. Cessou a minha busca. A resposta que eu tanto procurava foi encontrada. E eu encontrei em Jesus. E eu vou ser muito claro com você. Se tem pessoas na terra que acham que é um grande prazer, uma grande honra servir um político, um governante, ou qualquer pessoa de grande projeção em algum campo de atividade humana, né? E que é um prazer estar ali assessorando essa pessoa de figura, de renome, né? Vou usar aqui um exemplo assim que fica fácil de entender. Deve ser muito prazeroso ou muito honroso estar na equipe, né, principal de um presidente dos Estados Unidos da América, né? É um cargo, assim, de um modo geral, talvez o maior cargo, que se vê como o maior cargo, né, da terra, né, entre os homens. Assim também de outros países, né? E assim de qualquer outro. Eu vou te dizer, querido e querida, eu tenho o maior prazer e a maior honra de participar daqueles que estão servindo a Jesus, o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único e verdadeiro governador dos povos. Eu não sei se eu faço parte do primeiro escalão, do segundo escalão, eu não estou preocupado com isso. Eu só sei que eu tenho a consciência de que Ele me chamou para fazer parte da sua equipe, para fazer parte dos seus planos, dos planos do seu governo. E eu estou tentando dia a dia servi-lo da melhor maneira, sabendo que eu, por mim mesmo, não sou capaz, não tenho a competência. Eu preciso dele, né? Ou do Espírito de Deus para fazer isso. Mas mesmo assim, eu quero caminhar a cada dia para honrar esse chamado, esse compromisso. Glória a Deus por isso. Então, queridos, para finalizar mesmo a minha palavra, eu quero quero lançar aqui um desafio. Se você está no Senhor Jesus, você é um discípulo de Jesus, você segue a Jesus, você já tem experimentado tudo isso que eu falei aqui, que a salvação de Deus que está em Jesus, para você já é plena, já é poderosa, você já vive essa realidade. Glória a Deus, porque você chegou a isso. E que isto cresça dia a dia. Como diz as Escrituras, né?
Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la, há de conduzi-la até o final, até o dia de Cristo Jesus. É isso que nós queremos, que aquilo que começou um dia na nossa vida se desenvolva, cresça, seja aperfeiçoado. E com isso, a cada dia mais, nós possamos ser produtivos no Espírito, frutíferos no Senhor Jesus Cristo, e a nossa vida seja glória para Deus, porque foi Ele que nos deu e nos chamou a essa vida. Então, aqueles que estão em Cristo, continue a servi-lo, continue a honrar o cabeça do corpo, o presidente dos presidentes, o Senhor dos senhores, o Rei do universo. Aleluia. Agora, aqueles que estão me ouvindo e que ainda não têm uma experiência nesse sentido, eu vou ser muito claro e muito simples. Olha para a sua vida. O que é Natal para você? Natal é estas coisas que eu falei no início? Só tem um sentido histórico? Natal não consegue, a mensagem de Natal não consegue trazer uma esperança que te leva a uma fé, não uma fé numa religião, ou num ídolo, ou num mediador qualquer, ou num guia. A fé que vem de Deus, por meio de Jesus, te leva a se curvar perante o Senhor Jesus. Foi o Jesus que entregou a vida dele por você. Foi Jesus que providenciou uma nova vida, onde você pode ser perdoado, perdoada, liberto, liberta, e pode começar do zero, com Jesus, com Deus, deixando que a paz dos céus, a paz de Deus, preencha o seu coração e coloque em ordem a tua vida, que talvez esteja toda desarvorada, toda bagunçada, e que você não consegue pôr em ordem. Não importa os motivos. Eu te convido a dobrar o seu joelho, aonde você estiver, sem medo, sem se preocupar com os outros, o que é que esse vai dizer, o que é que aquele vai dizer, porque isso não significa trocar de religião ou adquirir uma religião. Significa dobrar-se diante de Deus, daquele que é o Deus Criador, que te ama, que se importa com você, em todos os sentidos. Dobre os seus joelhos, confessa, abre o seu coração, confessa a Jesus, confessa os seus pecados, diga para Deus o que você gostaria, e que você ouviu falar que Jesus pode te libertar, que Jesus morreu por você, e você quer experimentar essa realidade, que você já está cansado ou cansada de viver a vida que tem levado. Você não quer mais essa vida, quer uma vida nova. E que olhando ao seu redor, você não vê ninguém que pode te oferecer essa vida nova de maneira plena e permanente. Coloque-se diante do Senhor. Peça a Ele para perdoar os teus pecados e te dar uma vida nova. O milagre vai acontecer. A tua vida vai mudar. Hoje busque ao Senhor. E você vai ver quão grande é a salvação do Senhor. Plena e poderosa. Para atingir a tua vida e para mudar a sorte e o destino da tua família. Bendito seja o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar para finalizar esta palavra. Eu quero dedicar isto, né? Querido Pai, em nome de Jesus, buscamos a Tua presença nesta hora. Nós Te louvamos agradecidos por esta salvação plena e poderosa que o Senhor providenciou e executou por meio de Jesus. E que por misericórdia do Senhor, nós viemos a conhecer, viemos a experimentar e estamos vivendo isto a cada dia. Mas, Senhor, há tantas pessoas na terra hoje, há pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, que não conhecem essa salvação. Nós pedimos por elas. Pedimos que o Senhor toque os seus corações.
ilumine as suas almas, seu interior. Quebre, rompa com a cegueira que Satanás lança para impedir que eles vejam a verdade, conheçam a tua luz. Muda a sorte dessas pessoas, Senhor. Muda a sorte dessas famílias. Faz prosperar, Senhor, esta salvação no meio do teu povo. E espalha poderosamente, Senhor, nesses dias, esta plena e poderosa salvação por meio de Jesus. Arma o teu povo, Senhor, para que na boca do teu povo haja uma palavra de fé, de testemunho, de verdade, e possa proclamar esta verdade, e possa fazer a mudança, e muitos nesses dias possam descobrir o teu grande amor e as tuas fiéis misericórdias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.